Agora aqui na Nova Difusora, o podcast que vai inspirar você. Flávia Salim apresenta podcast Movimento Inspira Mulheres. Boa tarde, Rádio Nova Difusora FM. Boa tarde, Movimento Inspira Mulheres. Tá no ar o podcast do Movimento Inspira Mulheres. Esse podcast que acontece todas as segundas-feiras aqui na Rádio Nova Difusora. Para quê? Para toda mulher que quer se inspirar. Para toda mulher que quer movimentar a vida dela com novas histórias, com histórias de mulheres que vão te inspirar. Além disso, alguns homens aqui também que vão trazer mais força para esse movimento de mulheres que querem se inspirar. E por falar em movimento, eu quero que você assista esse vídeo aí e veja o que é esse movimento. Olá, eu sou Flávia Salim, idealizadora do Movimento Inspira Mulheres. Nós estamos aqui há 4 anos trazendo histórias inspiradoras. Aqui é um espaço onde nós eliminamos a competição, ou seja, mais empatia, e aqui essa é a prática maior, a união de mulheres para fazermos não só a força, para sermos mais unidas, para realizarmos mais. E para quem é esse movimento? Para todas as mulheres que queiram ser inspiração e se inspirar em outras mulheres. Para mulheres que acreditam em outras mulheres, podemos criar maiores conexões. Podemos crescer e contribuir mais uma com as outras. Aqui no Inspira Mulheres, você conta com lives com mulheres inspiradoras, com eventos presenciais semestrais, com o Clube do Movimento Inspira Mulheres, onde há um network e muitas oportunidades. E você vai encontrar aqui uma forma muito simples de crescer pessoalmente e profissionalmente, de se tornar a mulher realizadora que você é. Gostaram? É sobre isso, esse Movimento Inspira Mulheres. E para falar em Movimento Inspira Mulheres, também temos o Clube Movimento, que é o quê? Um clube para levar tudo isso, toda essa proposta, todo esse propósito do Movimento Inspira Mulheres para mulheres que querem fazer negócios. E a gente quer dentro do Clube Movimento mulheres ousadas, destemidas e imparáveis. Se você é uma mulher dessas e quer fazer parte de um clube de network verdadeiro, com muita sororidade, vem para o Clube Movimento, entre em contato lá no Movimento Inspira Mulheres e aí a gente já te passa mais informações sobre isso. E eu estou aqui hoje com 2 convidadas muito bacanas, mulheres que eu tenho honra de estar aqui nessa bancada e dizer que tem histórias e tem muitos ensinamentos. Porque quando a gente está aqui, a gente quer também trazer histórias inspiradoras, mas também levar informação. Porque eu acho que toda mulher que tem informação, ela se torna muito melhor, ela se torna mais poderosa, ela se torna mais forte. E eu vou apresentar aqui para vocês uma querida, uma pessoa que faz parte do Clube Movimento, que é a Márcia Dias. Marcinha, fala de você, se apresenta aí para o público do nosso podcast. Flavinha, meu nome é Márcia Dias, sou bastante ousada, extrovertida, adoro fazer conexão, então por isso que eu participo desse grupo. Hoje eu trabalho com importação e exportação, há 9 anos que eu atuo nessa área, então assim, para mim é direto, desafiador, conhecimento, então por isso que eu procuro conectar com pessoas. E ai, que bom. Márcia, e você faz o quê? Você é importadora e exportadora?
Isso, Flávia. Eu trabalho com importação e exportação, já atuo há 9 anos na área e hoje nós trabalhamos com... Na verdade, assim, hoje nós temos a logística completa, que é a importadora, o despachante aduaneiro, frete internacional. Então, quando o cliente ele precisa estar importando algum produto, hoje a gente procura saber a necessidade desse cliente e ajuda ele na logística completa, desde desenvolver o fornecedor lá na fora, China, Estados Unidos, da onde for, a gente ajuda isso daí e também fazemos a parceria com várias importadoras, despachante aduaneiro, fornecedores lá fora. Então, é a logística completa na importação e tanto na importação como na exportação. Olha que bacana, gente. A gente vai saber um pouco mais disso. Mas a Márcia está aqui também para falar da história dela, porque eu adoro saber da história dela. Adorei saber da história dela e acho que vocês vão gostar também, porque vai inspirar. E a minha outra convidada, ela já é, como diz, prata da casa. É a doutora Fernanda. Se apresenta aqui para o público do Movimento Inspira Mulheres, doutora. Boa tarde a todos. Flávia, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui no movimento junto com vocês. Meu nome é Fernanda. Como ela falou, elas estão buscando pessoas que sejam imparáveis e eu me considero uma pessoa imparável. Eu sou advogada, trabalho na área do direito empresarial, ajudo as mulheres a constituir as suas empresas, a se tornar empoderadas, né? A criar os seus próprios negócios e ter as suas próprias rendas, não depender muito financeiramente dos seus parceiros. Então, é isso que a gente busca. Então, eu estou aqui hoje para poder ajudar e divulgar essa questão, né, junto com a Flávia. E muito obrigada pela oportunidade. Gente, eu conheci aqui na Rádio Nova Difusora o doutor Afonso, que é o esposo da doutora Fernanda, e a gente só se conhecia online através dele. Então, eu tô super feliz de ter você aqui. Ela tem uma cara, assim, daquelas pessoas muito meigas. Sou muito meiga, muito. E advogada, como pode isso? E como advogada, como você é? Na verdade, assim, é só a carinha muito meiga, né? Como advogada, a gente tem que ter uma postura um pouco mais firme, um pouco mais fixa, mas mesmo assim a carinha meiga permanece. Ah, que linda. E um beijo pro meu marido, né? Através dele, eu tive a oportunidade de conhecer a Flávia, né? E a gente tem projetos aí que estão caminhando e com certeza vão ser bem legais futuramente. E aproveitando, falando de marido, eu também vou mandar um beijo pro meu. Olha, né? Mas eu quero dizer que o doutor Afonso, ele já fez live no Movimento Inspira Mulheres, falando inclusive de direitos da mulher, que é esse assunto que a gente vai falar bastante aqui com a doutora Fernanda. Nós vamos falar também de abuso emocional e psicológico nos relacionamentos. Será que você já passou por isso? Você já passou por isso, Marcinha? Você acha? Infelizmente, já passei. Quem não, né? Um pouquinho... Passei sim, Flávia. Já passei por essa situação. E eu queria fazer uma pergunta, porque no meu casamento, assim, abençoado Sérgio, eu nunca passei por isso, assim, eu tenho um marido muito, muito, muito gentil, tô casada há 20 anos, assim, é o presente de Deus na minha vida, mas eu vivi muito isso no meu lar paterno, né, meus pais viviam um lar muito abusivo de violência doméstica mesmo. Mas toda violência doméstica gera impactos emocionais. E por que eu estou falando disso? Porque eu, como filha de um lar violento, tive muitos impactos emocionais e psicológicos. E um pouquinho antes da gente começar o podcast, nós estávamos falando de crenças. Então, assim... Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas crenças são criadas na criança, de falta de capacidade, de falta de merecimento. Por quê? E muitas vezes através dos pais. Imagina num lar violento. E essa crença, gente, eu tinha uma crença de que eu não era amada, de que ninguém podia gostar de mim, porque eu não sentia esse amor dentro da minha casa. Então, como que outras pessoas podiam gostar? Então, é algo que eu trabalho, essa questão psicológica, até hoje. Então, assim, só para pontuar aqui, doutora, a violência, quando ela acontece de forma emocional e psicológica, ela não fica só em você, mulher. Ela vai reverberar na vida dos seus filhos também. Exatamente. O que você me diz disso? E quais são os exemplos de violência emocional, psicológica e financeira?
Então, essa é uma questão muito complexa, efetivamente, porque, assim, a gente fala da violência psicológica. Violência, as pessoas entendem como violência, Flávia, uma coisa que é palpável, que é visível, que deixa um hematoma, que deixa uma marca. Então, quando você falava de violência, alguns anos atrás, se você não tivesse um hematoma, uma marca, para o judiciário era irrelevante. Então, assim, você não tinha sofrido nada se você não tivesse ficado marcada, efetivamente. Nunca levaram em consideração a questão emocional, o quanto isso traz... Se você não tivesse um exame de delito que comprovasse que você teve uma agressão física. Exatamente. Então, assim, nunca levaram em conta a questão psicológica, o que isso traz para a vida de uma pessoa, para a vida de uma mulher. Então, assim, a gente sabe que o fato de você ser uma pessoa que é agredida verbalmente sempre, você é uma inútil, isso é um tipo de violência moral, violência, você está xingando a pessoa, isso entra como uma questão que a pessoa vai, como a crença que você falou, ela vai de alguma forma adquirindo, não, realmente, eu sou uma inútil, eu não consigo fazer nada, eu não presto para fazer nada, a pessoa vai vivendo ou num lar, seja através dos familiares, ou seja através de um companheiro, ela vai tendo isso como uma verdade absoluta, ela para de acreditar nela mesma. Então, esse tipo de violência acontece muito. Recentemente, agora em 2022, teve uma alteração na lei, no Código Penal, que passou a incluir isso como um crime efetivamente. Então, hoje em dia, através de laudos médicos também, é possível comprovar que existem as violências que são cometidas sem que haja agressão física e que isso causa um abalo muito grande para as mulheres e que, dependendo, elas podem até ficar afastadas pelo INSS, porque isso desenvolve uma depressão, isso desenvolve uma crise de pânico. Então, tem muitas coisas que o psicológico da gente, se a gente não tiver com ele em dia, Flávia, é muito complicado a gente dar andamento em qualquer outras áreas das nossas vidas. Assim como você falou, você cresceu num lar que tinha muita violência. Você conseguiu se livrar disso, você tratou isso. Só que, assim, muitas pessoas, elas não enxergam efetivamente que elas vivem isso ou têm medo de divulgar. Então, é uma coisa muito complicada. Mas eu sempre falo, mulher, você que vive isso, não tenha medo. Você tem que dar um jeito de dar a volta por cima, procure movimentos, assim como o da Flávia, que isso ajuda muito, muito mesmo a você se recuperar disso e a ver que você tem muitas possibilidades por aí. Você sabe que você está falando de uma coisa e depois eu quero que você fale do seu exemplo. Mas é muito, assim, a gente tem que acreditar que é possível, gente. Hoje a gente vive num mundo que é possível falar, né, disso. Exato. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu durante muito tempo, não era só medo de falar a violência que era dentro do meu lar, né? Mas eu tinha vergonha. Exato. Eu tinha muita vergonha dos meus amigos saberem que aquilo tudo acontecia, entendeu? De eu olhar a casa saudável que tinha alguns amigos e a minha que era completamente disfuncional. E aquilo me causava muitos danos emocionais, né? Que é isso que a gente está falando, de violência emocional. E ia me causando cada vez mais crença de incapacidade de merecimento. Porque, só que assim, por outro lado, hoje de manhã até falei no programa aqui, que eu via a vida de outras pessoas. Eu ia trabalhar com a minha mãe muito cedo, e aí eu olhava a vida das clientes da minha mãe. E eu acreditava verdadeiramente que eu podia ter uma vida melhor. Então, eu me inspirava nisso. Então, o Movimento Inspira Mulheres tem um pouco disso também. Eu falo disso no livro. E você, Marcinha? Você já teve alguma convivência com algum tipo de violência? Sim, sim, é exatamente o que vocês estavam falando, né? A minha história não é muito diferente da sua, né, Flávia? Porque, infelizmente, eu vim também de uma família onde um pai era alcoólatra, a mãe só trabalhava para poder sustentar eu, minha irmã e outra, uma é gêmeas comigo e a outra é um pouco mais nova. Então, eu já vim também, assim, né, nessa infância, uma dificuldade muito grande. E com isso, também, me espelhei muito em tias. Quando a minha mãe saía para trabalhar, a gente ajudava muito ela também no salão de beleza que ela tinha, que ela era manicure. Então, assim, a gente vê aquilo e fala... Porque se elas estão ali, o que é legal é isso, é acreditar, né? Uhum. E eu tenho a sorte, assim, que eu levei muito isso para minha vida e tem me ajudado bastante, acreditar muito em mim,
desde pequena. E assim, hoje eu tenho minhas irmãs que em vez em quando tem umas ansiedade, depressão devido ao nosso passado, porque realmente é difícil. Elas já se casaram, tiveram filhos. Eu não, eu fui, encarei, eu falei, eu quero ser uma pessoa melhor. Tanto é que eu fui bem ousada, porque eu vim para São Paulo sozinha, com 19 anos, com a cara e com a coragem, porque eu queria ser melhor. Eu falei, se todo mundo pode, eu também posso, porque eu via pessoas bem melhores do que eu. E eu ficava feliz, porque eu falava assim, se ela chegou, se ela tinha as condições próxima das minhas e chegou onde ela chegou, eu também vou chegar. Mas não é fácil, gente. Cheguei em São Paulo com a cara e com a coragem, comecei a trabalhar, fui morar com pessoas, graças a Deus também, sou grata, toda hora eu falo graças a Deus mesmo, por ter me colocado num caminho legal, conhecido pessoas bacanas, que isso é muito fundamental, né? A gente querer estar, sim, do lado de pessoas melhores do que a gente. No sentido do quê? Porque ela vai te ensinar, ela vai te passar algo, a gente tem que ser bastante humilde para falar. Eu também posso, eu quero chegar naquele nível e até a mais. Então foi aonde que eu acreditei em mim, só que eu tive um relacionamento, o que a doutora falou, não foi agressivo tal, mas foi... O psicológico é muito pior, porque eu já estava acreditando que eu não podia. Eu já estava acreditando de tanto que a pessoa me desmerecia e falava aquilo para mim, eu achava que eu não podia chegar onde eu cheguei. Aí eu falei, não, eu posso. Isso já está mais um problema nele do que em mim. Opa. E eu percebi que o meu conhecimento, a minha ousadia estava incomodando ele, porque nossa área de comércio exterior, ele também trabalhava nessa área. Infelizmente, é muito machista. E eu trabalhava muito com homem. Então, aonde eu me destacava um pouquinho mais do que ele, às vezes, em alguma situação, não querendo ser melhor do que ele, era bem espontâneo. Então, eu percebia que aquilo incomodava ele. Então, quando eu percebi que aquilo incomodava ele, aí eu comecei a fazer diferente. E foi onde hoje nós somos os melhores amigos. Ele é meu ex-marido, fiquei 10 anos com ele. Ele não é o pai da minha filha. Hoje eu tenho uma filha de 24 anos, onde eu tive um relacionamento com o pai da minha filha de 10 anos. Tive uma experiência incrível, era muito imatura, não aguentei algumas coisas por imaturidade, mas assim, depois eu fui vendo que realmente o relacionamento, se você não acreditar em você, mulher, e se você não for ousada, você nunca vai chegar onde você quer. Então, seja ousada, acredita no que você fala. Eu sei que é difícil, mas se você procurar ajuda, onde eu procurei pessoas melhores do que eu, procurei treinamento, procurei um movimento também, que eu já estou há meses no movimento, que eu acreditei e hoje continuo, porque tem mulheres incríveis, com várias histórias incríveis. Às vezes a gente acha, né, Flávia, que é só a gente que passa por algum problema, enfim. E eu lendo também o livro das mulheres empoderadas, eu vi que tinha situações, principalmente da Flávia, muito parecida com a minha. Então, assim, o que eu tenho para passar... Vamos ser ousada, vamos acreditar mais na gente, independente do que aquele outro chega em você e te desmereça. Acredita em você, porque quando eu comecei a acreditar em mim com 19 anos e vim para São Paulo, foi aonde que tudo fluiu, tudo aconteceu. É isso mesmo. Foi isso, gente. Olha só, gente, ela falou um pouco do movimento, que é isso, é para nós termos essa sororidade. Doutora Fernanda, você viu, né, que é muito fácil a gente sofrer violência emocional. E muitas vezes eu acredito de verdade no que eu vou falar, tá, gente? Não vão feministas não me batam. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que às vezes o homem não tem consciência quando ele comete a violência emocional. A violência emocional, assim, eu acho que... Não é sempre, não mas eu acho que sempre. Algum dos casos... no meu ele caso, eu acho não que ele não tivesse percebeu. Consciência. Podia ser por ciúmes, Sim. podia ser por Acredito. baixa estima até dele. Sim. Mas nesse caso, existem por exemplo... casos, por exemplo, assim, eu comecei a estudar muito sobre esse assunto, porque vieram muitos casos com violência financeira, inclusive, patrimonial, né? E o que acontecia? Eu via que muitos homens, eles acabavam repassando para suas companheiras algumas determinadas vivências que eles tiveram no lar deles,
a forma como eles cresceram, a forma como eles foram educados. Então, eles traziam daquela forma, que achava que era o certo, eles foram educados daquela forma, para a vida que eles estavam constituindo, para a família que eles estavam constituindo. Então, sim, existem casos em que acontece sem que haja a intenção de ferir. Mas existem casos também que faz no proposital já para mexer, abalar efetivamente. Por quê? Porque às vezes quer que a mulher tenha aquela dependência psicológica da pessoa, aquela dependência emocional. Então, a mulher, a partir do momento que ela se torna dependente emocional, ele começa a manipular e tornar a relação da forma como ele quer. Então, assim, ainda que ele faça algo errado, ele coloca a mulher como a culpada do erro. Eu errei porque você fez isso. Se você não tivesse feito isso, eu não teria errado, eu não teria falado com outras mulheres, eu não teria te traído se você não agisse dessa forma. Sim. Então, eles começam a manipular as situações. E aí, assim, aí a mulher está vivendo aquele relacionamento. E eu vejo, assim... Ai, gente, vou falar. Tem muitos casos, eu quero até fazer, antes disso tudo, falar, vocês vão ver, né? Mas era isso. Eu quero fazer, não vai ser um podcast, pode ficar tranquilo, porque esse horário talvez não dê. Mas fazer live à noite, de falar, pronto, falei, sabe? De fazer uma live com mulheres que a gente possa ser, tipo, um horário mais nobre, 9, 10 horas da noite, que a gente se reúne em 3 mulheres fazendo live para falar algumas coisas que a gente precisa realmente sacudir. Seja o homem, seja a mulher, seja as amigas, seja quem for. Mas falar umas coisas assim mais direto, papo reto. O que vocês acham dessa minha ideia? Perfeito. Porque, assim, existem também ainda, hoje em dia, as mulheres que sofrem de determinados tipos de violência, que elas não conseguem se abrir com outras pessoas porque tem um julgamento. Sim. Eu chego e falo, olha, eu tô sofrendo isso na minha casa. Ah, mas você aceita isso. Você tá aí porque você quer. Por que você não sai? Sim. Por que você não larga? É muito isso acontece doido, muito. gente. Que mais e é acontece, dolorido, né? a gente saber que as mulheres não apoiam, que elas não buscam saber o que tem por trás, porque a mulher tá ali porque ela aceita, porque ela gosta. Não, tem um porquê dela tá aceitando até determinado momento. E se ela chegou ao momento de se abrir, só acolhe. Se você não tem nada de bom para falar, só escuta. Pelo amor de Deus, não julgue. É muito complexo quem está naquele papel. Porque, assim, isso que você está falando, eu ouvia o tempo inteiro. E com relação à minha mãe, durante um tempo, eu vou dizer para vocês que eu acreditava nisso. Só que depois eu fui entendendo que a minha mãe tinha uma dependência psicológica, era totalmente vulnerável emocionalmente e, assim, uma zero autoestima para viver todo aquele processo, né? E tô falando isso, gente, com relação ao meu pai, entenderam? Então, assim, eu tive e foi muito na loucura, mudar esse caminho, né? Tá tudo escrito aqui no livro, depois um dia vocês podem ler. Mas, assim, a minha mãe não teve essa força. Só que eu só consegui ter essa empatia, doutora Fernanda, quando eu fui estudar, quando eu fui entender, quando eu fui buscar curar as minhas feridas. Que é importante, né, Flávia? Procurar ajuda, porque sozinha é muito difícil também, né? Isso. E aí, assim, quando você fala também dessa falta de empatia, o movimento começou verdadeiramente, foi fazendo live com inspiração, mas assim, muito forte falando de violência doméstica, muito forte. Porque como era uma dor que eu tinha, sempre apareciam situações que eu achava que tinham que ser faladas. Eu fiz live, inclusive, com a Maria da Penha, foi maravilhoso, sabe? Então, o que eu falo pra você a maioria das mulheres sofre o preconceito do julgamento de outras mulheres. Então, um pedido aqui para você que está ouvindo isso. Tenha mais empatia com mulheres que sofram qualquer tipo de violência. Às vezes, não é porque eu posso que você pode. Às vezes, e assim, a Márcia falou uma frase que eu amo, que eu sempre falo, se eu pude, você também pode. Sim. Mas, às vezes, eu só aprendi isso depois também, de muita inteligência emocional. Eu aprendi que, às vezes, eu posso, mas, às vezes, algumas pessoas ainda não conseguem. Sim. E aí, elas precisam que a gente dê a mão. O poder de cada uma, precisa de ajuda, todas né? podem, mas o poder de cada uma tem tempos diferentes. Sim, né? Eu sim. posso, mas talvez não na mesma velocidade que a Flávia e que você. Então, assim, todas nós temos que buscar sempre mudar a situação que não esteja favorecendo, mas sabendo que o tempo de cada uma é diferente, a necessidade de cada uma é diferente. Então, assim, isso é a verdadeira sororidade, né?
Você pegar na mão da pessoa e entender a necessidade dela. O meu demorou também, doutora. O meu demorou um pouco também para eu enxergar. Eu precisei sofrer, eu precisei passar por algumas dificuldades, algumas situações emocionais. E tem negação demorou. também, né? Lógico tem que aquela demora, negação. não é assim, Isso né? não tá acontecendo comigo, peraí. Não, mas foi só essa vez, né? Que a mulher não já vai acontecer mais, né? Achando e que assim, não vai acontecer. Ou aquela esperança, ele vai mudar, não vai, mas isso. isso acontece, não, mas Isso foi aleatório, isso não vai mais acontecer, ele vai virar um príncipe encantado da noite pro dia. E o que é importante é isso, né? Ver qual é o momento, procurar ajuda mesmo, porque se você tá vendo que tá direto acontecendo, várias vezes acontecendo em pouco tempo, então é porque realmente não tem como, não é só você que precisa de ajuda, é os dois. Então, onde entra em mérito. Agora, será que ele também está, né, disposto nessa sintonia? A querer ajuda? Nessa, né? Então, assim, tem pessoas que não, que foi o meu caso. Mas, assim, o que foi legal, que ele conseguiu enxergar, eu consegui enxergar primeiro e dei um basta nessa situação com muita sabedoria, que não é fácil. E com isso, hoje nós somos melhores amigos e trabalhamos juntos. Então, assim, isso que é legal, gente. Você enxergar onde você precisa melhorar também e também mostrar para o outro com sabedoria. Mas, gente, só o tempo, viu? Só o tempo e muita ajuda. E você soube pôr limites, né? Você conseguiu Sim, é ter necessário. ajuda e pôr limites. É necessário. E voltando em você aqui, fala um pouco assim, quais desafios você já passou, então, na sua vida, que você acha que é uma história que vale a pena contar aqui, relevante para as mulheres? Olha, o maior desafio que eu passei, assim, que eu até coloquei esses dias nas redes sociais e como bombou, eu vou contar aqui para vocês novamente. Oba. Que eu achei incrível. Assim, é igual eu disse, essa área já é muito desafiador porque é muito homem. Hoje melhorou muito, né? Esse preconceito, mulher, enfim, melhorou bastante. Nós estamos aí firmes e fortes, por isso que temos que ser ousadas. Mas foi ir para a China. Eu recebi um convite para ir para a China 5 anos atrás, gente, sem saber falar inglês. Então, Olha assim, isso. eu não sabia falar nada, muito menos, né, chegar lá e falar o inglês deles, porque é totalmente diferente, né, Flávia? Então, assim, para mim foi, assim, um desafio tremendo, assim, sabe? Eu falei assim, ali fez eu acreditar mais em mim. Principalmente, porque eu já estava na área há 3 anos. Foi no começo da minha atuação na área de comércio exterior, onde foi que o meu ex-marido, hoje meu parceiro, me convidou para a gente estar em busca de fornecedores na China, Estados Unidos. Então, começou na China. Sem falar inglês, eu fui sozinha, saí daqui de São Paulo, fiz a conexão que precisava ser feita, cheguei lá, encontrei eles. Mas, lógico, gente, eu estava com pessoas de 20 anos no mercado, 22 anos, 30 anos. Então, para mim, assim, foi lindo, desafiador, que todo mundo falou, se você chegou até aqui, você vai longe. E eu acreditei nisso. Eu falei assim, não, eu vou. Eu recebi o convite, não sabia de nada, não sabia falar o inglês, não sabia nada, e começando na área. Então, assim, para mim foi bastante desafiador. Foi bastante desafiador. E peraí. E você, qual foi o maior desafio na sua carreira, doutora Fernanda? Olha, foram alguns. Não, mas conta um perrengue, assim, uma coisa que você vira e fala A advocacia, assim, eu trabalhei, eu venho de uma família, né, de 4 irmãos, eu sou a única que fiz faculdade, né, ninguém quis estudar, meu pai, lógico, uma família com 4 pessoas, né, é difícil você custear, a não sei que você entre em faculdades públicas. Então, assim, eu comecei num escritório de advocacia, normal, tudo perfeito. Aí, no decorrer da faculdade, assim que eu tinha terminado, eu acabei sendo demitida. E abri minha portinha de bar mesmo, aquelas portas de... E comecei. Foi um momento, assim, que eu estava com um casamento marcado, pagando casa, reforma, casamento... E tudo ao mesmo tempo, e eu me vi naquela situação. Eu falei, agora eu preciso abraçar o que vier. E aí eu comecei a meio que estruturar o que eu efetivamente, como eu ia conduzir a advocacia, o que eu queria. Porque assim, a advocacia, quando você se forma, eu costumo brincar, né? Que advogado é clínico geral, assim que ele se forma. O que vem, ele pega. Só que depois a gente começa a fazer um filtro, né? Do que você quer efetivamente atuar, onde você não mais quer. Se identifica Exato. Também, né? E aí foi onde eu fui criando as identificações, assim como a Flávia falou, para poder ver para onde eu iria conduzir o meu escritório. E aí eu abri a sociedade com meu marido. A gente já está junto já há mais de uma década com o escritório. E as coisas começaram a fluir. Mas, assim,
4 primeiros anos, você não sabe se você paga a conta, você vai sorteando, né? O que a gente vai pagar primeiro, por mês? Então, assim, os perrengues bem desafiadores, assim, foi de conduzir cliente, de saber como você vai gerir um escritório de advocacia, porque assim que você abre, é você com você. Você é o financeiro, você é advogado, você é estagiário, você é tudo. Então, você é 100% ali do escritório. Então, você tem que se virar nos 30. E era muita cobrança, e era um processo de família que queria que você fizesse as coisas de forma free. Não que já fiz muitas coisas, continuo fazendo ainda, gosto de ajudar muitas das pessoas, só que hoje eu consigo colocar um filtro para poder conseguir conduzir tudo. Então, assim, perrengue eu acho que é todo dia, né? Acho que a gente mata um leão por dia. Eu quero falar aqui, vou pôr uma pimenta. Já vou começar aquela live lá da noite aqui. Como é engraçado como as pessoas querem o trabalho da gente de graça. Já aconteceu isso com você? Já. Com quem? Quem não, né, gente? Desvalorizar seu trabalho, né? É muito complicado, ou acha né? caro, ou que é de graça. É. Porque o que você faz, por exemplo, comigo, você, mas nossa, mas faz pra mim. Me atende uma vez só, né? Que é de graça. Ou que é o seu trabalho. Sim. Quer dar o preço pro seu trabalho. Exato. Eu falei, mas o advogado X cobra Y. Perfeito, fecha com ele. Com certeza. Depois você vem e me procura, porque pode passar por algumas depois quando você vier me procurar, vai vai ser um pouco mais caro, porque eu vou ter que consertar algumas coisas no meio do caminho, mas eu já ouvi muito, né? Você pode só fazer a gente bater um papo. Bate-papo é consulta. É tempo de estudo. Então, assim, mas eu gosto muito de fazer trabalhos voluntários, eu adoro. Só que dentro do limite, eu não gosto de imposições. Isso, não, você fazer um trabalho voluntário. Uma vez eu estava conversando com um cara que já estava um coach estabelecido, mas ele contou uma história que eu acho muito boa. Que ele falou assim, que chegou um cara contando uma puta tragédia, não sei o quê. Aí falou pra ele, você não quer me atender no pro bono? Me ajuda, cara, tô precisando. Aí o cara disse que foi atendendo. Quando tava lá na 8ª sessão, e ele começou a entender que aquele cara não era pobre. Aí pois falou, é. ok. Aí depois, nessa mesma 8ª sessão, né, que são um processo às vezes de 10 sessões, ele desceu com o cara até o estacionamento. E aí ele entrou lá no carro humilde dele, que eu não lembro agora qual era, mas que o cliente dele entrou numa Porsche Macan. Claro. O carro do cara custava 500 pau. E ele atendeu o cara de graça. E ele falou assim, e eu tinha o meu grande carnê. E ele falou assim, para que a gente entenda também que às vezes a gente pode estar começando, mas que o nosso trabalho tem um valor, tem estudo envolvido, tem investimento envolvido. Funcionário envolvido, né? Você tem que tempo pagar funcionário, envolvido. é um Eu monte acho que uma de coisa que nada no mundo paga é tempo. Com a certeza. gente despender tempo para qualquer coisa, tempo é muito valioso. Com certeza. Complicado. Com Mas certeza. esses casos, assim, que nem dessa pessoa que tinha um Porsche, às vezes eu acho que é uma crença limitante que ele tem de escassez. Às vezes vem não tem nada e assim, ele acha que se ele pagar por aquele serviço que talvez ele não julgue tão importante, ele vai passar necessidades novamente, não sei. Eu acho que... Gente, eu já estive com pessoas que têm muito dinheiro e que carregavam, tipo, lanche para comer no caminho para ir pro restaurante, para chegar no restaurante e comer menos. Nossa. É bem complicado, hein? Então, para você ver, assim, como a gente carrega crenças, né? Porque era uma pessoa que tinha vindo realmente de um berço muito humilde, e aí assim, não, porque vai ser caro, já sei que vai ser caro, tá dizendo lá que é isso, que é aquilo, restaurante, então a pessoa levava mesmo, tipo um pão com queijo, presunto, e ia comendo no meio do caminho, eu já vou chegar lá sem fome. Com certeza. Até para ajudar hoje a fazer serviço voluntário, para ajudar algumas pessoas, a gente tem que entrar nesse mérito de conhecer um pouquinho, porque de repente a gente pode estar ajudando uma pessoa que precisa ser ajudada em outras coisas e a gente está ajudando com dinheiro, com doação, mas sim chegar nessa área dela, talvez o emocional dela, talvez vem do passado alguns problemas que ela tem que faz ela ter esse espírito de pobreza.
Falar, né, meio que assim, né, que Deus me livre. E aí aonde entra desmerecer o serviço do outro, às vezes nem é porque ela quer. Então, às vezes, na hora da gente ajudar alguém, quando os clientes chegam para mim e falam, tem como você fazer isso? Tem como fazer, mas me conta um pouco de você, me fala o que eu posso te ajudar, enfim. Porque, assim, é muito complicado. Às vezes, você entra no mérito de ajudar uma situação a pessoa e ela não está dando valor nenhum naquilo que você está ajudando. Talvez ela precisaria ser ajudada, talvez no emocional, ou em alguma área dela que perca esse lado também, né? Porque, assim, é igual nós estamos falando, né, Flávia? A gente tem que cuidar do nosso lá atrás para ir trabalhando hoje. E nesse lado de desmerecer o trabalho do outro, também entra muito no mérito disso daí. De pedir de graça, enfim, né? Será que isso faz parte do dano emocional, doutora? Com certeza. Do dano emocional? Eu acredito que sim. Eu acho que essa questão da escassez... Eu escuto muitas pessoas falando, é pobre com luxo. Você é pobre, você não pode ter essas coisas. Você não pode comer no restaurante X, porque você veio de uma família que não tem... É dano emocional então, até assim, da família, né? Antigamente, o dano emocional, ele só era caracterizado entre... O dano, a violência contra a mulher era só entre marido e mulher. Hoje não. Hoje já entrou a questão familiar também. Porque tudo isso, a questão, a bagagem familiar, ela traz muitas coisas da nossa vida, para o dia a dia. Então, a gente tem que saber dosar o que a gente teve do passado, quais foram os ensinamentos, e também não só criticar assim, os nossos pais, que a gente não sabe também como foram a educação deles, né? Não tem a ver com criticar, né? Tem a ver com se cuidar, com cuidar da gente, da nossa autoestima. Vocês sabem que esse podcast tem um defeito, e depois eu vou falar pra vocês. Ele é curto. Ai... Você matou a charada. Mas eu queria falar de se cuidar. Você sabia que toda segunda-feira, quando eu estou aqui, quem faz o meu cabelo é a Sheila do Carmo. Ela arruma meu cabelo, olha, gente. Ela faz essa escova e ela é lá do estúdio Capelani. Então, eu quero deixar aqui meu abraço e meu beijo para Sheila e dizer para vocês, sigam no Instagram, @Estúdio Capelani, que é demais. Eu adoro eles, é uma parceria incrível que eu tenho com a Sheila. Quando vocês quiserem um salão ali na Campesina, aqui pertinho da gente. Tem também uma coisa, que vocês sabem que eu acabei de voltar de uma viagem maravilhosa, né? Você chegou a ver alguma coisa, Marcinha? Sim, lógico, seguindo lá, vendo. Você sabe que a gente estava falando de escassez aqui e tem muita gente, às vezes eu recebo mensagenzinha, você só viaja, você não sei o quê. E eu viajo muito, hein? Gente. Por quê? Porque eu coloquei na minha crença de merecimento que eu quero viajar, que eu quero colecionar memórias com meus filhos e com os meus maridos, não, com meu marido. Que ele não me ouça. O meu marido. Ele também tem a capacidade de me aguentar como se ele fosse um 5, né? Mas ele é um só. Valeu. E quem me ajudou com essa última viagem que eu fiz e vai me ajudar muito mais e pode ajudar vocês, foi a Biup Turismo. Gente, tudo o que eu precisei, a Biup Turismo fez para mim. Fez essa viagem super personalizada. Enquanto eu estava lá com fuso horário de 7 horas, vocês podem ver, ela me salvava porque eu esquecia os ingressos dos lugares. Então, assim, Renata Luz, da Biup Turismo, vocês viram ela aqui a semana passada, mas eu vou estar sempre falando porque é uma prestação de serviço incrível, que é algo personalizado para você. Biup Turismo, quem aqui gosta de viajar? Opa, eu amo. Eu falo que assim, eu economizo nas roupas, economizo em tudo para viajar. Gente, façam isso, porque é o que a gente leva para a vida, não é os bens materiais. E sim, isso, uma ótima viagem. Nossa, a gente super recomenda a Renata também, fora a atenção que ela dá pra gente. Ela faz as estimativas lá, passa com o maior carinho, isso daí é bem diferencial. Também curto muito viajar com a Renata. É com as indicações que ela me passa. Ó, Rê, coraçãozinho pra você, amor.
Mas você está falando de economizar, vai ser uma coisa que mulher não gosta, que mulher não economiza. Eu não vou nem falar para você, mas eu fecho seus olhos aí. Fecha seus olhos, doutora Fernanda. Deixa pra Vê lá. aqui. Só não mostra esse amarelinho aí, não, porque eu já tô Vê de olho. aqui. O que você acha disso? Olha. Ai, olha. gente, já até sei de quem que é esse sapato, que é a Olha cara da aí. Alessandra. Olha que coincidência, 35. Olha, esse aqui, Adorei. gente, ó, é a minha cara. Olha isso. Olha a coincidência do número Nossa, 35 meu também, na minha viu? mão. Olha que lindo. Ah, tem mais, Super ó. combina comigo. Olha que belezinha. Olha Ai, isso. ai. Gente. É, olha não. que Tem uma coisa que fofo. mulher não consegue economizar ou se conter é sapatos e bolsas. Mas eu vou falar pra sim. vocês. Aqui o preço ainda é bacana. E além disso, gente, é muita couro, qualidade né? no sapato. Dá uma olhada na qualidade desse sapato. E esse sapato é da Quinta Valentina _Alessandra. Então segue lá no Instagram, @quintavalentina.alessandra. Ela leva o sapato até a sua casa. Oh. Você já viu um Diferencial, negócio desse? hein? Bem diferencial. Perigoso É e uma ótimo. consultoria para você calçar o seu sapato. E quero falar uma coisa, só para quem é do podcast do Clube Movimento, nós temos que vocês têm, né? E nós também. Nós Sim. também. Opa. 15% de desconto. Chama ela, entra no Instagram, @quintavalentina.alessandra, chama ela e fala que você ouviu aqui no podcast e que ela vai te dar 15% de desconto. Alessandra, hoje mesmo, tá? Já estou. Eu vou já te quero chamar. essa, ó. Ó, que eu já quero essa, ó. Eu também quero esse. Olha que estiloso. Ai, super combina, hein? O dia que eu tiver com essa sandália aqui calçada, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha esse, Essa fofo. aqui é a perfeição. Olha, vem. Não, ela tem umas botas também dourada. Ai, Nossa, gente. tão diferenciada. Nossa, é muito lindo E o a- sapato. e a Fora que é Quinta couro, Valente- né? Tanta- Qualidade, Sim, né? E assim, gente? eu quero falar uma coisa pra vocês sobre apoio entre mulheres. Isso aqui, a Quinta Valentina estar aqui, a Biup estar aqui, o Estúdio Capelani estar aqui. A gente está falando de apoio de mulheres. Com Então, certeza. são os nossos patrocinadores e as nossas apoiadoras aqui do podcast. E eu agradeço muito que vocês acreditam nesse programa, porque esse programa é para levar isso mesmo. Autoestima, empoderamento e inspiração para outras mulheres. E como eu disse, é um programa que acaba rápido. Mas eles vão segurar ali mais 1 minuto, porque a gente tem uma caixinha aqui. E eu, como coach, não posso deixar de fazer essa caixinha. Pega a perguntinha, já responde a sua perguntinha. Uma caixinha com muitas perguntinhas, olha. Eu adoro. O que é importante para realizar as suas escolhas? O que é importante? Primeira coisa, assim, muita sabedoria, né? Você tem que pensar, refletir muito também nas escolhas, né? E colocar em meta isso. Ai, Sabedoria, tá bom. acho Muito que bom. é isso, gente. Sabedoria para realizar as suas escolhas, né? Que Muito pés, bom. pés nos chãos, né? É importante, né? E é Muito isso. bom. Que bom. E você? E Qual a a sua minha pergunta? perguntinha é: de que forma você consegue se automotivar e motivar os outros? Eu gosto muito de estudar e de conhecer. Isso me motiva. Buscar conhecimento, buscar conhecer até a sua viagem, te trouxe conhecimento de outras culturas. Eu acho que isso adoro. automotiva e acho que você transmitir aquilo que você aprendeu para outras pessoas é uma forma de motivá-las também a querer aquilo que você conseguiu, que você conquistou. Então é uma forma de uma troca, né? Você consegue passar isso para outras pessoas. Eu acho que certeza. conhecimento é muito importante sempre. Verdade. Olha, sabedoria e conhecimento. E para falar de sabedoria e conhecimento, para eu encerrar esse podcast, eu queria ler uma passagem bíblica para vocês. Provérbio 31:25, que fala da mulher ousada, porque nós falamos muito de ousadia aqui, olha. Ela reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas. Ai, maravilhoso, muito. né? Tudo a ver, né?
É sobre Muito, isso, gente. muito sentido. É sobre a gente ter inspiração. E a Bíblia é um lugar de inspiração maravilhoso. Eu amei ter vocês aqui. Eu vou dizer aqui, e quero que você se despeça, Marcinha, deixa a sua rede social para o pessoal te seguir. A rede social minha é mdias19. Isso mesmo. Eu vou dar Sigam o ela. profissional. Eu tenho o pessoal também, mas eu prefiro sempre o profissional. mdias19. Para quem sigam aí, quiser gente. saber alguma coisa de importação e exportação, Isso. olha aí. E você, doutora Fernanda? Quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui. Obrigada por participar desse programa. Se alguém tiver dúvidas com relação aos direitos das mulheres, ao direito empresarial, constituição de empresa, sigam lá no Instagram, é @doutora.fernanda_ferreira_adv. Lá eu faço caixinhas de perguntas também. Qualquer dúvida pode me procurar por lá. Obrigada novamente. Legal, e ela já vai logo mais fazer parte do Movimento Inspira Mulheres. Eu quero agradecer vocês que ficaram aqui até agora com a gente. E vou deixar aqui na tela 2 dicas de livro que são incríveis para você, mulher que quer se inspirar. Um grande beijo e até semana que vem. Podcast Movimento Inspira Mulheres, com Flávia Salim. A música toca nas redes sociais. Toca nas redes sociais. E não acontece. Sabe por quê? Pra uma música virar sucesso, tem que tocar aqui. Nova Difusora. Deixa ela em paz. Coração cigano, cigano. Não vou deixar de ser um sonhador. Nova Difusora. A máquina de fazer sucessos.